O destino está em suas mãos. O que você faz com o que a vida te deu? Conta-se que certa vez um homem muito maldoso resolveu pregar uma peça em um mestre, famoso por sua sabedoria. Preparou uma armadilha infalível, como somente os maus podem conceber. Tomou um pássaro e segurou entre as mãos, imaginando que iria até o idoso e experiente mestre, formulando-lhe a seguinte pergunta: Mestre, o passarinho que trago nas mãos está vivo ou morto? Naturalmente, se o mestre respondesse que está vivo, ele o esmagaria entre as mãos, mostrando o pequeno cadáver. Se a resposta fosse que o pássaro está morto, ele abriria as mãos, libertando, permitindo que voasse, ganhando as alturas. Qualquer que fosse a resposta, ele incorreria em erro aos olhos de todos que assistissem à cena. Pensou assim e assim fez. Quando vários discípulos se encontravam ao redor do venerando Senhor, ele se aproximou e formulou a pergunta fatal. O sábio olhou profundamente os olhos do homem, parecia desejar examinar o mais escondido de sua alma e depois respondeu calmo e seguro. O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. Na palma das nossas mãos há muito mais do que pele, linhas e histórias. Há escolhas, há liberdade, destino. O velho mestre, diante da armadilha, respondeu ao provocador com sabedoria. O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. A resposta dele é um convite à consciência. Liberte-se das amarras, solte tudo o que prende você por medo, por egoísmo, por ganância, por ilusão. O destino da sua vida também está nas suas mãos. Fique comigo, vamos refletir sobre essa parábola. Aproveite para deixar seu comentário. O que você está retendo em sua vida e já detectou que te prejudica? Aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. A parábola nos apresenta dois personagens simbólicos. O primeiro é o homem maldoso, que representa o ego infantil, o nosso lado controlador, que busca vencer o outro, procura manipular o destino, é a nossa ilusão de necessidade de poder. Poder controlar os outros, nós sabemos o que é bom para os outros não têm problema, nós sim temos. O nosso sofrimento, a nossa dor, dói mais. O segundo é o mestre, que representa o eu superior desperto, que já compreende as leis da vida e responde com consciência, não com reatividade. Somos o mestre quando não reagimos às coisas, e sim agimos perante as coisas. São duas situações muito diferentes. Quero as coisas do meu jeito. Se não for, Eu bato, eu meto o pé na porta. isso é reação a uma determinada situação. Quando temos maturidade emocional, quando estamos despertos psicologicamente e acontece uma determinada situação que nos tira da nossa zona de conforto, que mexe com o nosso ego, nosso brio, nós conseguimos contar até 3, respirar. Somente aí vamos ver o que aconteceu, por que aconteceu e como podemos resolver. Isso é agir. Tudo pensado e refletido. Assim age o mestre.
que devemos cultivar em nossa intimidade. Reagir é o nosso lado infantil, frágil e orgulhoso. Agir é o nosso lado maduro, equilibrado. O homem mau que habita em nós é no sentido de ignorante, de não saber, de não se conhecer. E esse conflito interno acontece em todos nós. Em nós há também o sabotador interno, o crítico, o que manipula a realidade para confirmar que nós não somos bons o suficiente. É a voz que mente, que diz que não vamos conseguir, que é o outro que tem culpa, que o mundo deve a nós, que nós somos coitadinhos. Mas há em nós também o mestre, que observa com serenidade, que não se desespera, que conhece o mecanismo da alma, que aguarda ser acessado. Joana de Ângeles ensina que enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva. Muitos dos nossos sofrimentos vêm de não sabermos quem somos. E por isso vivemos refém do que está fora, dos outros, das circunstâncias, da infância, da culpa, do passado. Mas a verdade é que nosso destino não está nos fatos, está em como escolhemos reagir ou agir a eles. Quantas vezes você já segurou nas mãos a chance de perdoar, de seguir em frente, de deixar ir, de amar, mas escolheu esmagar o momento com orgulho ou medo? Será que o destino está mesmo nas nossas mãos? O que você pensa sobre o fato de você ter o poder de mudar a sua vida? Você vive uma situação ruim, mas já se acostumou e não quer mudar? Deixe seu comentário. E aí, será que o destino está mesmo nas nossas mãos? Sim, mas não no controle, e sim como responsabilidade consciente. Precisamos entender que nós não temos controle sobre tudo, mas temos responsabilidade sobre tudo o que decidirmos, como agimos e reagimos às situações. O homem da história, ele quer dominar, ele quer manipular o mestre, quer o poder de estar certo. Mas o mestre, como nossa consciência superior, não entrega o jogo. Ele devolve a responsabilidade. O destino do passarinho está em suas mãos. E o destino da nossa paz? Você é uma pessoa de paz ou já resolve tudo na violência? E aqui podemos entender violência como ignorar os outros. Deixe nos comentários. Quando nós vivemos inconscientes de nossa realidade e de nossa sombra, deixamos o homem maldoso dentro de nós esmagar o que há de vivo, a esperança, o amor, a fé. Mas quando despertamos para o Mestre que habita em nós, descobrimos que não somos o que nos fizeram, mas o que fazemos com o que nos fizeram. A vida pode nos ter dado um pássaro ferido, mas podemos escolher cuidar dele ou esmagá-lo. O destino é escolha, não controle. Está em nossas mãos, em nossas escolhas. E Joana nos alerta: o entusiasmo desmedido cega a razão. Ama e renuncia, deixando cada coração seguir o rumo que lhe apraz. Quantas vezes destruímos uma relação afetiva que era bonita, apenas por querer controlar a outra pessoa? Apenas para mostrar quem tem o poder.
Quantas vezes você sufocou o amor por medo de ser rejeitado? Alguém que foi traído e passa a não confiar mais em ninguém, está com o pássaro da confiança nas mãos. Pode esmagá-lo com rancor ou liberá-lo com perdão e autoconfiança. Alguém que recebeu um diagnóstico difícil pode esmagar a vida com revolta ou escolher transformá-la em sentido. Uma pessoa que foi abandonada emocionalmente na infância e se sente indigna de amor, traz nas mãos o pássaro da autoconfiança. Pode sufocá-la com autocomiseração ou alimentá-la com amor próprio. E Joana nos recorda que a vida é bênção de Deus e viver com alegria é o mínimo que nos cumpre apresentar como gratidão ao Criador. A alegria, portanto, não é o que acontece com você, é o que você decide fazer com o que acontece. E Joana fala mais. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. Quando escolhemos a amargura, o corpo sente. Quando optamos pelo medo, o organismo adoece. Mas quando amamos, mesmo em dor, libertamos. A transformação moral é fator preponderante para converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias. Mudar por dentro, melhorando o nosso jeito de ser, é o que transforma os nossos impulsos mais difíceis em forças que nos ajudam a crescer e fazer o bem. A consciência adoece ou cura. Quando optamos despertar para quem somos, para as potências que temos, não precisamos mais jogar com a vida. O homem da história achava que a resposta certa o faria vencer, mas a resposta do mestre o fez encontrar a si mesmo. É sobre isso. A verdadeira cura não vem de vencer os outros, mas de se reconciliar consigo mesmo. Joana diz que a conscientização do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras. Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com isso. Podemos repetir padrões antigos ou podemos criar novos caminhos. Podemos aprender na vida com medo e seguir infeliz, ou deixá-la voar com amor e ser feliz na medida do possível. O pássaro está nas mãos, seu futuro, sua paz, sua cura, sua luz. Você pode apertá-lo até morrer, ou deixá-lo voar. A cada instante você escolhe. Quando escolhe com medo, repete o passado. Quando escolhe com amor, desperta para o seu destino divino. Se esse conteúdo falou com o seu coração, escreva nos comentários o que você sente que está em suas mãos hoje. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Até!